pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão vendo, mas módulo 2, aula do dia 4/4. Hoje vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos da linguagem de programação, seja ela qual for a linguagem, tudo bem? Não estou falando de C Sharp especificamente. C Sharp é a ideia que a gente vai trabalhar, mas não é definitivamente só para C Sharp, legal? Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre sintaxe, depois tipo de dados, variáveis e constantes. Então a ideia é que a gente passe aí um pouquinho sobre cada um desses temas, e aí vocês vão ter uma ideia do que é sintaxe, do que é tipo de dado, do que são variáveis, e assim a gente consegue discutir um pouco mais profundo sobre os conceitos de lógica. Legal? Sintaxe, que muita gente pergunta, mas essa palavra sintaxe, né? Você vem da língua portuguesa, que é uma construção de alguma frase. Por exemplo, na linguagem de programação, a sintaxe, na construção do seu código ou do seu programa, você tem palavras-chave, ou o que faz parte da sintaxe. Então, isso é a ideia principal do que você tem ali da sintaxe. Então, na construção do seu código, você tem palavras reservadas ou palavras específicas que você utiliza para determinados comandos. A gente vai dar uma passadinha nessas palavras específicas até para vocês entenderem do que a gente está falando em cada um dos casos. Beleza. E aí a definição do que é sintaxe. Então, a gente tem símbolos aqui dentro da sintaxe. Símbolo de maior, menor, igual, soma, divisão. Então, cada um é um símbolo. Símbolo, uma palavra-chave, por exemplo, para uma condição. Se o seu salário é maior que o meu, a palavra if é uma palavra reservada. Ah, Henrique, mas eu preciso saber inglês de uma forma profunda, tal. Olha, se você souber, facilita a sua vida. Mas se você não souber também, quando eu comecei a programar, meu inglês era terrivelmente ruim. Inglês de escola pública, todo mundo sabe como é que é isso. Mas eu aprendi de qualquer jeito, escrevendo as palavras, então colocava lá o se, eu escrevia o if do lado. O for, um laço e faça. Um while, faça enquanto. Um do while. Então todos esses conceitos da língua inglesa, eu anotei. Anotei e eu falo para vocês, anotem. Foi uma forma que eu encontrei de facilitar a minha vida em questão da sintaxe. Então, a ideia da sintaxe é, lembra do compilador que a gente falou na aula passada? O compilador ele vai validar o quê? A sintaxe. Então, quando você encontrar um erro de compilação, o compilador ele vai tentar converter a sua sintaxe em um código de máquina. E ele não vai conseguir porque ele não entendeu a sintaxe. Então, essa é a ideia da sintaxe. Tranquilo? Tipos de dados, galera. Eu tenho alguns tipos de dados. Eu tenho o tipo de dado numérico, tenho o tipo de dado de caractere, tenho o tipo de dado booleano e tenho alguns outros tipos de dados que a gente vai falar também que são importantes. Numéricos aqui que eu tenho. Eu tenho int, tenho double, tenho long, tenho byte. Então tem alguns outros aí tipos de dados que são mais propícios do .NET. Vai falar da diferença entre um e outro, em que momento usar um e que momento usar outro, mas a princípio se preocupe em trabalhar com números. Eu tenho o float também, que é um ponto flutuante que a gente pode trabalhar ali dentro do double, mas o float eu uso mais para moeda, por exemplo. Então é coisa desse tipo que a gente vai pegando com o passar dos anos, mas fiquem tranquilo para começar esses tipos de dados, a gente consegue fazer muita coisa, tranquilo? Tem decimal também, então tem vários outros tipos de dados dentro de cada uma das linguagens. Os principais ali, esses aqui, a gente tem ali tranquilidade de trabalhar e é com eles que a gente vai começar, ok? Então, para a aula de hoje, esses 4 tipos de dados aqui já são suficientes. Strings. Strings são sempre legais, tá? String é uma frase, você quer colocar aspas duplas, dependendo da linguagem, aspas duplas, Java, .NET são aspas duplas, JavaScript já pode ser aspas simples também, mas Python pode ser aspas simples também. Caractere, ou seja, char, aspas simples. Unicode, também aspas simples. Eu não vou entrar muito no detalhe do Unicode agora, a gente vai ver bastante sobre isso no C Sharp, mas para vocês entenderem ali caractere e string. Entendam a diferença entre um e outro. Caractere é um único caractere.
String é uma expressão, uma frase ou algo maior que você tem ali para apresentar. Variáveis e constantes, pessoal. Entrou aqui um tema legal. Que é uma variável, né, Henrique? Lembra quando a gente falou de memória lá atrás, primeiro dia? Então, a ideia da variável é, no momento que a variável foi criada, ela vai para uma área de memória. Então, dependendo do tipo de variável que você criou, ela vai para uma determinada área de memória. Então, por exemplo, vamos falar superficialmente que eu tenho duas áreas de memória, stack e heap. Vou falar mais sobre isso no C Sharp também avançado, que isso é bem avançado. A stack eu vou guardar os tipos primitivos, ou value types. E na heap eu vou gravar objetos e strings. Então, só isso que vocês precisam saber nesse momento. Cria uma variável. Para onde ela vai? Para a stack. Uma variável que não seja string, tá? Então, só para vocês guardarem isso, ela vai ocupar um daqueles quadradinhos de memória ali, igual o Excel que nós temos. Ele vai ocupar uma quantidade X de bytes ali, dependendo do tamanho que esse objeto é. Mas a princípio não vamos se apegar nisso não. Eu quero trabalhar com vocês lógica, não quero trabalhar ali conceitos avançados de gerenciamento de memória. Não precisa disso agora. Então, variável. Como é que eu declaro uma variável? O tipo em C Sharp, tá? Então, o tipo, o nome da variável. Então, por exemplo, eu quero colocar string nome igual ao meu nome. Então, pode ser uma forma de você declarar variáveis. Existem várias formas de declarar variáveis, eu vou mostrar para vocês aqui algumas. E eu quero que vocês pratiquem bastante. Vou passar uma plataforma para você não precisar instalar nada na sua máquina. Por enquanto, você vai fazendo lá seu código. Precisa só de ter internet. Ah, Henrique, mas eu tenho só um tablet. Não tem problema. Usa o tablet. Você pode abrir o tablet, escrever o código nessa plataforma, executar e ter o resultado que a gente vai ter aqui também, que eu vou fazer exatamente nela, tudo bem? A ideia é, putz, e o que eu faço depois com o código? Pode salvar. Salva num arquivinho texto, depois eu vou mostrar para vocês como gerenciar o seu código, até servir como portfólio para que você trabalhe com ele. Então, trabalhando com variáveis aqui, voltando ao assunto, declarei uma variável e vou usar a variável. Então, nesse caso aqui, ele declarou uma variável inteira, que é um contador, e definiu a variável como zero. Onde essa variável foi? Cara, ela foi para uma área de memória, para ser utilizada como referência em algum outro lugar, ou até mesmo como valor. Como nesse caso, a gente vai usar sempre por referência, porque eu estou dentro do mesmo contexto. Mas não tem problema, não se apegue nisso. Como é que a gente demonstra aqui? Aqui, ó, .NET Fiddle. Tá aqui o endereço .NET Fiddle. Eu vou abrir para vocês aqui o meu .NET Fiddle. Se você escrever no Google .NET Fiddle, você vai encontrar. É exatamente o mesmo cara que vocês estão vendo aqui. Eu estou abrindo aqui, ó. Beleza? Então vamos declarar uma variável. Lembra que a gente fez aquela exercício de vocês colocarem a nota no primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre, depois dividir por 2? Pois bem, vamos fazer isso agora aqui no nosso pseudocódigo. Então vamos lá. Para colocar uma nota, nota pode ser, digamos que o professor ele é bonzinho, ele não dá 6,5. 6,5 é 7, 5,5 é 6. 5,3 é 5. Então, eu vou trabalhar com inteiro. Eu não trabalho com notas quebradas, beleza? Então, tem aqui um inteiro, que é a minha nota, primeiro bimestre. Henrique, por que você está escrevendo tudo minúsculo, depois maiúsculo? Vamos entrar nesse papo também em breve. Fiquem tranquilos. Minha nota do primeiro bimestre foi 8, vírgula. Por que você colocou o tal do ponto e vírgula aí? O tal do ponto e vírgula é para finalizar a minha expressão. Ou finalizar a minha sintaxe. Isso aqui é uma linha que o compilador vai interpretar. Opa, acabou a primeira sintaxe. Ele tem um nota do primeiro bimestre igual a 8. Vou colocar o segundo, copiei, colei, nota do segundo bimestre igual a 6. Legal. Olha que bacana. Se você quer ver alguma coisa saindo escrito no seu código, é isso aqui, ó. Console.writeLine. Eu vou escrever a nota do primeiro bimestre
mais a nota do segundo bimestre. Isso aqui, galera, ele faz como se fosse uma canetinha escrevendo num console. Eu estou somando duas notas e estou escrevendo isso. Ele está me dando um erro aqui, ó, Henrique. Ele está te dando um erro. Ó, ele está falando aqui, ó, invalide expressão. Por quê? A sintaxe está errada. O que esse cara espera? Ele espera, no mínimo, um texto assim, ó. Então, se eu colocar isso daqui, vai funcionar? Vamos ver? Vou rodar. Run. Ele escreveu, pessoal, somente a string. Lembra que eu falei? Estando em meio de duas aspas duplas é uma string? O que você pode fazer nesses casos? Nesses casos, o console writeLine ele tem uma forma de fazer output de diversas maneiras, tá? Podia fazer isso aqui, ó, para resolver o nosso problema. O que você fez, Henrique? Eu simplesmente, pessoal, coloquei aqui uma posição na qual eu quero que ele imprima o valor que está resultante dessa minha soma. Tudo bem? Não entendi, Henrique. Fica tranquilo. Fique tranquilo. É normal, a gente vai falar bastante sobre esses consoles aqui. Então, simplesmente replica e fica atento apenas nas suas variáveis. Não se preocupe com os maiores detalhes, que isso aqui você vai aprender com o decorrer das aulas aqui. A gente vai te explicar de diversas formas esse modelo. Então aqui, galera, eu preciso me preocupar com o quê? Com o resultado. Então eu estou passando só a primeira posição, depois da vírgula, a primeira posição não é essa soma? Posso isolar entre parênteses? Posso. Fica mais claro para mim, como eu lembro da matemática, fica mais claro isso daqui. Qual que é a minha soma mais de 8 mais 6? Vamos ver? Ah, agora sim deu 14. Então declarei duas variáveis e peguei o resultado. Mas, Henrique, não ficaria legal você ter uma terceira variável que seria a soma? Boa ideia, né, pessoal? Vocês tiveram uma boa ideia. Vamos lá. Int soma notas é igual a exatamente isso aqui. Não ficaria mais simples? Você poderia usar isso aqui em outros lugares. Estou entendendo, nessa linha de raciocínio. Então, vou jogar a soma aqui. Quer dizer que isso funcionaria? Ah, também funcionaria. Tá vendo que legal? Então, essa é a primeira parte que eu quero que vocês pratiquem bastante, testem, usem isso daqui e gerem dúvidas, beleza? Então, essa foi a primeira parte. Depois eu vou falar sobre constantes. Então, eu quero que vocês pratiquem isso daqui. Na volta, hoje ainda, libera o segundo vídeo falando sobre constantes, falando sobre demonstração de constantes, como é que a gente vai trabalhar e praticar. Praticar, praticar, praticar. Vou ensinar para vocês como instala o Visual Studio Code também no vídeo 2 e como usa o Visual Studio Code, beleza? Mas, pensa comigo, vamos praticar. O que vocês já sabem até agora, é possível fazer isso daqui, Henrique? Nota do primeiro bimestre 1 e nota do primeiro bimestre 2. Então quer dizer que eu consigo já fazer uma divisão aqui? Sim. Então se você colocar aqui uma divisão por 2, essa nota vai sair 7. Então você já consegue fazer isso. Beleza? Na próxima aula a gente vai aprender instruções para validar também ifs, for, repetições. Então essa é a ideia também que vocês pratiquem. Galera, vocês têm o dia inteiro para praticar antes da próxima aula. Tentem reproduzir isso aqui. Tragam outros cenários. Conforme a gente for avançando, eu vou trazer algoritmos mais complexos para vocês resolverem. Quero ver a interação de vocês lá no grupo do Telegram. E a ideia é essa, tá? Começar com básico, bem básico. A gente vai complicar. Então fica tranquilo. Não queira complicação agora, porque você vai ter amanhã. Então aproveita o fácil, usa bastante, faça bastante, faça uso das ferramentas e mais para frente a gente vai trazer coisas mais complexas. Beleza? Hoje sai o vídeo de constantes e a solução aqui, como é que eu faço para tratar se a minha nota é maior ou se não é menor
e se eu vou passar de ano ou não. Beleza? Forte abraço, galera. Até o vídeo 2.